Querido ouvinte, eu quero nessa manhã trazer um texto sagrado da palavra do nosso Deus que se encontra em Lucas, capítulo 8, versículo 22 a seguir. Vamos ler? E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago, e partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. E ele levantou-se e repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram-se, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedece? Querido, a palavra de Deus, ela te dá uma certeza que quando Cristo ele dá uma ordem, quando ele pronuncia, verbaliza algo, ele tem plena convicção do que ele está fazendo. Ele tem plena certeza de que aquilo que parece impossível acontecer vai. Quando Cristo estava com os discípulos junto naquele barco, e ele pede a eles que atravessem, ele não diz vamos tentar atravessar este mar, não. Cristo disse passemos. Ele não disse vamos tentar passar. Olhando para isso, a gente consegue trazer algo para a nossa vida, porque quando Cristo ele determina algo sobre a nossa vida, ela vai acontecer, não tenha dúvida. Ele disse passemos ao outro lado, e o texto diz que os discípulos começam a navegar. Isso parece muito com o início da nossa fé, ou até mesmo quando iniciamos algum propósito. Começamos a navegar, começamos na tranquilidade, muitas das vezes, mas nos sobrevém, como o texto diz, ou seja, inesperadamente, de forma súbita, acontece algo que a gente não esperava. E são nesses momentos que Cristo ele espera que nós aperfeiçoemos a nossa fé. Esse vento, ou os ventos, como no verso 25, que diz que ele ordena aos ventos. Eu já quero dizer para você que não será só este vento, que virão mais ventos, e talvez mais impetuosos, mas com mais fúria. Mas a palavra do Senhor diz que ele ordena a todos, aos ventos, não importa qual é, ele tem autoridade sobre todos eles. Talvez o vento já começou a soprar e a água começou a encher o teu barco, porque às vezes é assim mesmo, parece que estão enchendo o nosso barco e ele começa a ficar pesado. Sabe, aleluia, aquela hora difícil da caminhada que você começa a andar ou navegar e parece que não se movimenta, e você sente que está ficando pesado. É a água entrando dentro do barco. Mas isso não implica dizer que não haverá continuidade, não, porque Cristo está dentro do barco. Aleluia, Ele está dentro do meu barco e do seu barco. Quando nós decidimos ou aceitamos
quando nós o recebemos, Ele está conosco. Talvez alguém não queira falar sobre isso porque alguém talvez acha que diminuirá ou reduzirá a grandeza do nosso Deus quando a gente olha vendo Ele adormecendo, dormiu. E talvez alguém não goste de falar sobre isso porque como pode um Deus em forma do seu Filho Jesus Cristo dormir? Como pode? Parece que se a gente falar sobre isso, a gente vai reduzir. Não, muito pelo contrário. Aí é que nós olhamos e percebemos o tamanho do seu poder. Porque o que acontece em volta não o atormenta, não tira a sua paz. E esta é a lição que Ele está nos dando. Porque quando Ele adormece, o terror, como muitas das vezes, aleluia, que acontece com muitos de nós, acaba nos tirando a nossa paz. Quantas das vezes talvez você durante a noite, não conseguiu dormir. Por quê? Porque você deixou que isso fosse mais forte. O que acontece em volta, o vento, a chuva, a tempestade, ser mais forte do que o que existe dentro de você, que é a obra maravilhosa da fé. Jesus, ele se assustou, não foi com a tempestade. Ele ficou assustado com a forma como os discípulos se comportaram. E às vezes isso mesmo mexe com ele. Ele é maior do que a tua situação. Ele é maior que a tua crise. Ele está com você e você vai passar. Ele disse: passemos para o outro lado e você vai passar. Que Deus possa abençoar a sua vida nesta manhã com esta palavra, em nome de Jesus Cristo.